1 Coríntios 13, versículo 1. Diz assim, ó. Para começar aqui, ó, dentro desse versículo, são 3 oratórias que o apóstolo Paulo fala. São 3 oratórias dentro do verso, tá bom? Vamos separar essas oratórias. Diz assim, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, certo? E dos anjos, e não tivesse amor. Então veja só, na primeira vírgula ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, vírgula, e não tivesse amor, vírgula. Portanto, essas 2 oratórias são expressão imperfeitas. Essas orações imperfeitas que vêm do tempo verbal, pretérito imperfeito. Aí, para você poder analisar o que eu estou falando, você tem que buscar lá no YouTube, ou sei lá onde, ou que você aprendeu, que você já sabe, que a expressão eu falasse vem realmente desse verbo pretérito imperfeito. E esse verbo pretérito imperfeito do subjuntivo diz o quê? Diz que é uma imperfeição. Ou seja, Paulo está conversando, falando, ainda que eu falasse, ele está expressando, ainda que eu pudesse. Era a mesma coisa que ele dissesse, ainda que eu pudesse falar. Ou seja, se eu pudesse. Você consegue entender? Ele não está dizendo que ele fala a língua dos anjos. Tanto é que não, porque diz, ainda que eu falasse, antes dele falar a língua dos anjos, vem, na mesma oratória, vem a língua dos homens. Aí eu te pergunto, Paulo não falava a língua dos homens? Porque você disse que ele fala na língua dos anjos. Então Paulo não falava a língua dos homens? Porque ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens. Veja que ele está dizendo as línguas no plural. Sempre que fala de línguas, fala no plural, porque não é uma só palavra. As línguas que falam hoje nas igrejas, parede é só uma palavra, só uma sílaba, e de aí em diante vai, né? E daí para frente vai aquela coisa, né? Aquele negócio só e pronto, e mais nada. Paulo está dizendo, ainda que eu falasse os idiomas, todos os idiomas dos homens, todos os idiomas dos homens. Tanto é que Paulo não falava todos, Paulo falava muitos, mas não falava todos. Então ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, porque Paulo não sabia falar a língua dos anjos. É tão óbvio isso, mas é tão óbvio isso, é só você procurar e poder entender melhor o que está escrito. Mas o que você e outras pessoas que acreditam para línguas estranhas fazem é acreditar no pastor que foi ungido por Deus. Aí eu te pergunto, você viu ele ser ungido por Deus? Você acredita que um pastor pode ser ungido? Que um homem aqui na terra pode ser ungido? Então são coisas, meu querido, que você inventa. As pessoas inventam e colocam na sua cabeça. E você usa essa invenção para ensinar os outros como erros. Aprende como erro e ensina aos outros como erro. E terminando aqui, né, aí ele afirma no mesmo versículo, no mesmo verso, ele afirma, seria como metal que soa. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e não tivesse amor, veja bem que ele está relatando aqui, e não tivesse amor. Se ele fizesse tudo isso, se ele tivesse tudo isso, mas não tivesse amor, seria como metal que soa. Aqui ele está afirmando, uma expressão afirmativa. Ou seria como metal que soa, ou como sino que tine. Então veja bem que ele está só supondo, lá nos 2 oratórios em cima, supondo que haveria de acontecer se ele não tivesse amor. Então ele poderia ter tudo, o que fosse, mas se ele não tivesse amor. Tanto é que você pode decorrer esse capítulo 13, você vai ver que Paulo, ele diz, ainda se eu fosse o meu corpo, se eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu doasse a minha fortuna, e todo mundo sabe que Paulo não tinha fortuna alguma, todo mundo sabe que Paulo não foi queimado. Então se ele está só usando de expressões não declaradas, não afirmando o que ele faz, ou que ele sabe, ou que ele fala. Ele está simplesmente supondo para chegar até ao amor, que é onde ele chega. Eu já tenho uns 2 vídeos falando sobre isso. Por isso eu pedi perdão aos irmãos que já sabem sobre línguas estranhas. Não se irrite, mas tem alguns ainda que tentam insistir em línguas estranhas. Continuando aqui o comentário, ele diz...
era uma adoração espontânea, como é hoje. Portanto, é errado afirmar que falar em línguas estranhas não é de Deus. Eu não disse que é errado, desde que seja o idioma. Ou que isso não seria de Deus. Observação, achei legal aquele vídeo a respeito de heresia. É um vídeo que eu fiz que eu falei sobre Pedro, que Pedro caiu na fé. Mas mesmo assim, olha só, isso é inédito. Ele está falando bem, né? Mas depois ele vem já falando, ó. Embora fosse mais fácil só citar o primeiro versículo da carta dele que diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, né? Então, ele não deixa de criticar. É uma pessoa que faz críticas. E eu também sou crítico. Eu também sou muito crítico. Eu já fui expulso 3 vezes de igreja, dessas igrejas paredes aí, por ser crítico. Só que as minhas críticas têm um fundamento. Tem que ter base. Uma crítica tem que ter base. Uma crítica tem que ter um fundamento. Senão ela não é crítica. Ela é uma crítica, mas uma crítica vazia, né? Sem forma, sem nada. O próximo comentário aqui do Rahi, estou abreviando, diz assim, ó: mas esse cara acusa pastores, tá se referindo a mim, tá falando da minha pessoa, mas esse cara acusa pastores que ele nem conhece de fazerem o que na verdade é ele quem faz. Não sei se por ignorância ou maldade. O que aconteceu no Pentecostes foi algo bem diferente e meio inexplicável. Você está acompanhando aí o raciocínio do irmão? Ele diz que lá em Pentecostes foi algo bem diferente e meio inexplicável, porque porque cada ouvia todos falarem em sua própria língua. Bom, são somente 3 vezes que aparece aqui a palavra Pentecostes. Você está vendo no vídeo aí que vem do grego. Pentecosté vem do grego. Só que a palavra correta do Pentecostes, que vem do hebraico, que o Pentecostes significa a palavra Shavuot, que vem do hebraico. E é o mesmo Pentecoste. Só que Pentecoste significa penta, significa 50. Porém, Shavuot, Shivat, como é o 7, Shavuot, 7 semanas, seriam 7 semanas de festa. Mas o grego, né, colocou a palavra Pentecoste significando o 50. Às vezes que se encontra aqui a palavra Pentecoste na Escritura, está em Atos capítulo 2, versículo 1, Atos capítulo 20, versículo 16, e em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8. Então a palavra Pentecostes, só para deixar claro, né, que tem alguns também que não sabem, muitos acreditam que Pentecostes é realmente a descida do Espírito Santo. Então muitos dentro das igrejas hoje falam: eu já vi isso, num batismo que eu fui, então o pastor dizia, né, que desça o Pentecoste, que desça o Pentecoste. Ou seja, ele estava pedindo, né, que desça os 50 dias, que desça os 50 dias. Isso é uma lógica que tem, né, que você não tem como fugir da palavra, né, e a palavra correta é isso. Então, portanto, se tiver algum aí, professor de grego ou de hebraico vendo, e por favor, me corrija, que eu sou um simples observador do hebraico, né, e grego eu não sei nada. Mas não muda em nada. Ou seja, muda para alguns que não entendem da palavra, que usam o Pentecoste como o dia, né, o dia esplêndido, o dia... todos os dias tem, praticamente nas igrejas, né, ou sempre, de vez em quando tem. No monte eu já vi pessoas dizendo, né, hoje houve um Pentecoste aqui, hoje houve um Pentecoste. Como houve 50 dias de festa ali no monte, 2 horas de convivência com os irmãos? Dentro das igrejas, então, totalmente errado, totalmente equivocados no que se diz sobre a palavra, não é? Então, só para deixar um pouco mais sobre Pentecoste. E se você quiser saber sobre festas dessas, né, essas semanas de festa, se você vai encontrar em Êxodo 34, 22, Deuteronômio 16, 10, 16, 19,
Segunda Crônicas 8:13, lá você vai poder encontrar o Shivat Shavuot, que é 7 dias, ou 7 semanas, na verdade, né? 7 dias seria Shiva Yamim. Continuando aqui o comentário do irmão, que ele diz lá, né? Pentecoste foi algo bem diferente e meio inexplicável. Portanto, como eu já disse sobre o Pentecostes, as pessoas acreditam naqueles que induzem melhor, naqueles que pulam, naqueles que falam em línguas. Então, portanto, aquele que vai atrás de línguas estranhas, então quando ele chega na igreja, que o homem ele que se intitula pastor ou pregador ali, né, tem aquela arte de pregar, a arte de enganar, então ele começa a falar em línguas, aquela pessoa, aquele irmãozinho foi atrás disso. Então, para ele, o que o pregador ali falar da Escritura, para ele está valendo. Ele não quer saber se está realmente certo ou se está errado. Assim acontece, né, com vários irmãos aí que, vamos dizer assim, que são usurpadores da palavra, não é verdade? Que são os perfeitos enganadores. E assim, com isso, as pessoas vão aprendendo e vão ficando mais enganadas ainda. Só para complementar aqui, ou para, né, nem vou dizer, vou dizer aqui, vamos repartir um pouquinho, né, do que eu aprendi e com o que o irmão sabe também, né, sobre o que ele diz ali, foi algo bem diferente e meio inexplicável. Não tem inexplicável nenhum ali, tá tudo muito bem explicadinho, Atos 2, versículo 1 diz: e cumprindo o seu dia de Pentecostes, não preciso falar mais de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. Nota que veio do céu um som, como de um vento veemente. Não como os irmãos falam que o vento entrou lá dentro. Não, um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam sentados. O som encheu toda a casa. 3. E foram vistas por eles línguas repartidas. Portanto, meu querido, quando você busca sobre línguas, você vai ver línguas diversas. Línguas diversas. Não é uma língua só. São línguas diversas. Então fala de línguas diversas, como está aqui, línguas repartidas, noutras línguas. Então nota que sempre está falando no plural. Por quê? Porque idiomas são plural. Não é verdade? Se você... Brasil é uma língua, é um idioma. Estados Unidos é outro idioma. São plural. Né? E assim vem outros países em idiomas. Noutras línguas, línguas diversas, línguas repartidas. Sempre no plural. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre... Não pousaram neles, pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Veja bem, o Espírito concedia que cada um falasse na língua que ele queria que falasse. Veja bem, o Xalabalaia... O Xalabalaia é falado em todas as igrejas. Onde você vai tem que ter um tal do Xalabalaia. E eu te pergunto, qualquer um sabe disso, Xalabalaia. Então vamos fazer o seguinte, alguém pode interpretar esse Xalabalaia para mim? Alguém que está vendo o vídeo aí, por favor, interprete Xalabalaia. Me diz para mim o que é Xalabalaia. Porque é uma coisa sem nexo, sem noção, sem fundamento, sem nada. Ou, eu vou dizer novamente, a pessoa tem que ter o senso da realidade para poder viver no meio de todos. Interprete para mim o que é Xalabalaia. O que é isso? Isso fora que vem, né? Decanta, laçúbia. O que é isso? O que é isso? Diz aqui no versículo 5. E em Jerusalém estava habitando judeu, homens religiosos de todas as nações. Como que é inexplicável?
Como que é inexplicável? Se está tão explicadinho, meu irmão Harry, como que está inexplicável aqui o sentido do que houve em Atos 2? Nunca. Está totalmente explicado. Que estão debaixo do céu. Todas as nações que estão debaixo dos céus. E quando aquele som de muitas águas, né? Que quando você junta 4, 5 pessoas falando um em cada idioma, fica, né, tudo meio que misturado, lógico. Aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Quem estava confusa? A multidão. Por quê? Porque cada um os ouvia, cada um daquela nação, daquelas nações diferentes, daqueles idiomas diferentes, os ouviam os apóstolos falar na sua própria língua. Você já contou quantas nações tinha ali? Você já fez esse teste para ver quantos idiomas havia ali? E cada um daquelas pessoas que tinham o seu próprio idioma, como está escrito, ouviam falar na sua própria língua. Em umas versões está na sua própria língua materna. Aqui, ó, no versículo 7. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? No versículo 8. Como, pois, os ouvimos? Cada um daqueles ouviam falar na sua própria língua, na nossa própria língua em que somos nascidos. Ô Raí, eu não sei onde você nasceu. Vamos dizer que você nasceu no Brasil. Essa é a sua língua. Essa é a sua língua materna. Você procura saber sobre isso, né? Pergunta para o professor se você não sabe, mas eu creio que você é um cara inteligente. Então você não precisa procurar saber. Língua materna é a língua que você nasceu. Onde você nasceu, então você usa a sua língua. Por isso que ali diz no versículo 8, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. E vamos ver onde eles nasceu. Versículo 9. Partos, não vou contar não, conta você aí. E Medos, Elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponte, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos. Romanos não era a mesma língua dos galileus, não era a mesma língua dos hebreus, que eram aramaicos. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas a falar a grandeza do Criador. Todos ouvimos falar em nossa própria língua. E qual a diferença do capítulo 2 de Atos com o primeiro capítulo, com o capítulo 14 de 1 Coríntios, lá que Paulo cita sobre as línguas? Nenhuma. O que está acontecendo aqui são idiomas. O que Paulo citou lá em 1 Coríntios 14 é o mesmo idioma. Não muda. Não muda. Fica complicado, meu irmão. É que eu te falei, se você lê o que está escrito, né, e lê o que realmente, ou crê o que você crê, no que você crê, sei lá no que, fica complicadíssimo. Porque a Escritura não bate com crença. O que está escrito não bate com crença. A Escritura leva você a uma fé, a crer somente no que está escrito. Quando a Escritura leva você a ter uma fé que sai da Escritura, já bagunça, já fica complicado você tirar da Escritura. Por isso é que muitos que creem em línguas estranhas, em igreja, principalmente em igreja, no intitulado pastor, falar em línguas, em batismo, santa ceia, entendeu? Essas coisas todas aí tropeçam. Eles tropeçam, porque tem algumas partes na Escritura que fica sem sentido. Aí a pessoa fala, mas isso daí é porque, né, Paulo? Não existe isso. Tudo na Escritura tem sentido, até mesmo os erros, que você também disse que a Bíblia não tem erros. Eu posso te mostrar aí pelo menos uns 30 erros da Bíblia, da tradução. Mesmo nesses erros, ela não comete o desvio entre fé e o que está escrito. Os homens, é o próprio homem que faz esse desvio total aí, né? Bom, continuando aqui falando sobre o que ele fala sobre línguas, né? Que ele cita tanto esse capítulo 14, versículo 2, né? Aí as pessoas me chamam de cético, dizem que eu não creio nas línguas estranhas. Já disse que eu creio, desde que elas venham com idiomas, que é como eu aprendi, como está escrito na Escritura. Então diz aqui, ó, aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão ao Criador. Ninguém o entende.
pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Então veja bem, se você fala em línguas sob a ação do Espírito, sinceramente, meu querido, esses da igreja, estou dizendo agora da igreja parede, não do que está escrito, mas essa ação do Espírito em você, esse Espírito é um vagabundo, hein? Ou sujeitinho nojento, hein? Que sujeitinho ordinário, esse Espírito que você recebe, essa ação desse Espírito que você recebe para falar essas mesmas porcarias de línguas. Não, é um Espírito vagabundo, é um Espírito que não tem noção de nada, porque o Espírito, a ação do Espírito que está escrito é uma ação. Portanto, o Espírito que revela a Escritura é um Espírito sábio, é um Espírito inteligente, é lógico, vem do Pai, né? É um Espírito de forma, é um Espírito que passa coisas, não como o próprio Paulo diz, né? Mas inteligentes, né, para você. Agora, falar nessas línguas, essas porcarias de línguas aí, é ser inteligente? Que inteligência que é essa? Edifica como a um e ao outro ou a si mesmo? Não, seja sincero com você. Você fala essas coisas de línguas aí que você costuma falar dentro da igreja. Você se edifica em quê? Não, fala para mim, você se edifica em quê? Porque a ação do Espírito que está aqui no versículo 2 era para que a pessoa entendesse o que o Espírito estava dizendo. E se ele estava dizendo, com certeza é óbvio que ele estava dizendo numa língua entendível. Então você entende a ação do Espírito. Isso quando você pega o versículo 2. A ação desse Espírito aqui, não do Espírito vagabundo que tem nas igrejas paredes aí. Então, portanto, aqui, ó, nesse capítulo de Coríntios, são várias narrativas que o apóstolo Paulo narra. Essa do versículo 2 entra na explicação no versículo 3. Você pode ler, ele diz, ó, profetiza, aquele porém que profetiza fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Ele está querendo dizer ali, o que profetiza fala a mesma língua. Portanto, todos vão entender. O que fala em línguas, o que fala em idioma, os que estão ouvindo ali sobre a palavra não conseguem entender, porque ele está falando em línguas. Por isso que Paulo diz que tem que haver um intérprete. Já a profecia é a mesma coisa. A língua estranha, o idioma é para edificação na igreja, desde que todos entendam, e a profecia também é a mesma coisa, é para edificação da igreja, do povo, da comunidade ali que estava ouvindo, no caso ali de 1 Coríntios, ou de Coríntios. Aí vem o versículo 4, é uma explicação só da língua. Se você, eu não vou ler para não ficar extenso o vídeo, mas você pode estar lendo aí que você vai entender, que ele não muda o aspecto da narrativa, ele continua narrando sobre as línguas. Aí vem, depois dessa primeira narrativa, ele entra na segunda narrativa, que ele vem falando agora, do versículo 9. Assim também vós, se vossa língua só profere palavras ininteligíveis, ou seja, que ninguém entende, né? Como se compreenderá o que dizeis? Sereis como quem fala ao vento. Portanto, lá, nessa época, Paulo falando, você que fala em idioma, mas não tem ninguém que interpreta para você o que você está falando, então você vai estar como que falando ao vento. Veja que isso era um idioma. Agora imagina essa porcaria de línguas que falam hoje, dentro dessas igrejas. Imagina você, se o idioma, o irmão já estava falando ao vento, porque a igreja não era edificada, o povo não conseguia entender, a comunidade não conseguia entender. Imagina hoje essas línguas, essas xalabalaias. Imagina hoje. Ele diz, no versículo 10, há no mundo grande quantidade de línguas, todas são compreensíveis. Agora veja bem, o que Paulo está querendo dizer aqui? Eu vou te fazer essa pergunta, Harry. É só uma intimidade, né? Harry, eu vou te perguntar, há no mundo grande quantidade de línguas. Que mundo é esse? Paulo era o ET? Muita gente diz que o Messias era ET, né? Eu não sei se você já viu esses vídeos aí, mas eu vejo alguns vídeos assim. Mas muitos dizem que os apóstolos também eram ET. Então aqui Paulo estava falando de qual mundo que Paulo estava falando? Será que era de outro universo aí, ou o mundo do universo aí? Será que não era da mesma terra? Ou
eu prefiro acreditar que Paulo está dizendo aqui, ó, há no mundo grande quantidade de idiomas. Para mim, eu creio nisso. Eu acredito nessa forma. E ainda ele afirma, hein? E todas são compreensíveis. Por que todas as línguas são compreensíveis? Porque todos os idiomas são compreensíveis. É óbvio, é claro, meu irmão, porque cada um deles fala na sua língua. Então, para cada um é compreensível. Opa, mas eu não estou entendendo o que o irmão está falando. Tem algum intérprete aí? Não. Então fala no seu idioma. Fica falando no seu idioma aí, no idioma que o Espírito te deu para falar, né? E eu vou pedir uma profecia para mim, para minha vida, né? Porque eu vim aqui para ouvir a palavra. Então você que está falando no idioma, fica falando sozinho, porque você não vai edificar ninguém. Você está entendendo o versículo 2? É tão difícil assim? Porém, aí depois ele vem falando dessa narrativa. Aí ele vem falando, aí no versículo 14, ele diz, é um outro sentido aqui, ele fala, se eu oro em virtude, ou seja, por causa de, né, para tal, do dom das línguas, em virtude do dom das línguas, é um dom para as línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, veja só, Paulo está dizendo dom das línguas, não essa aliteração aí que o povo acredita estar fazendo para o Espírito. Não, isso é a Escritura, não é igreja parede, isso é a Escritura. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu Espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Versículo 15, então o que fazer? Orarei com o Espírito? Só lembrando que esse Espírito aqui está orando em línguas, tá bom? Orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Olha só, cantarei com o Espírito, mas cantarei também com o entendimento. Versículo 16, de outra forma, se só renderes graça com o Espírito, portanto, esse Espírito é a mesma narrativa dele que ele está fazendo, que ele falou no versículo 15, que ora, no versículo 14, que ora em virtude do dom das línguas. É a mesma sequência, não muda. É que Paulo ele passeava, né, nas palavras, porque ele era muito inteligente e muito estudioso, né, muito estudado também, tanto é que ele sabia mais língua que todos. Eu vou ler aqui para você depois. Ele sabia mais língua que todos porque ele estudou, Paulo estudou para saber as línguas, né? O Espírito não revelou para ele. Você já viu o batismo de Paulo falando línguas na Escritura? Você nunca vai ver. Por que você nunca vai ver o Espírito batizando Paulo para falar em línguas? Por que você viu Pentecoste lá em Atos 2 e não viu acontecer com Paulo? Por que você não viu isso? Porque Paulo já sabia muitos idiomas. Por isso que ele vem decorrendo aqui no capítulo 14. Porque se você tiver noção também, ele não está falando aqui por falar, e nem muito menos para nós. Isso aqui ele está praticamente respondendo a perguntas que as pessoas, a comunidade de Coríntios, que era do Messias, fazia a ele. Portanto, essas cartas que Paulo escreve são cartas, não é da Bíblia, não é Bíblia, são cartas, não tem capítulos, não tem versículos, são cartas que você lê linearmente, você não fica pulando, né, como os intitulados pastores fazem hoje, lê um versículo aqui, pula lá mais 5 cartas, e vamos ler mais um versículo, mais 5 cartas. Não, linearmente você tem que ler, assim como Paulo mandava as cartas, eles liam linearmente. Então aqui quando Paulo está se retratando aqui sobre línguas, certamente ele está ensinando aos coríntios como tem que se portar. E algumas vezes aqui ele está respondendo a alguns, né, que certamente fez a pergunta. Então no versículo 16 diz, de outra forma, se só renderes graças com o Espírito, ou seja, falando em línguas, é a mesma sequência do versículo 14. Como dirá amém as tuas ações de graça, aquele que ocupar o lugar do simples? Ou seja, quem confirmará esse amém, né? Quem confirmará o que ele está falando? Se ele está falando, orando, ele está falando, viu? É uma oratória. Se ele está falando em línguas para uma comunidade, como que a igreja vai dizer, está confirmado, Paulo, se eles não estão entendendo? Porque não tem um intérprete. Porque é um idioma que ele está falando.
Você entende? É tão difícil assim? Eu digo, eu sou um burro. Eu não sei nem explicar direito. Eu vi o irmão esses dias fazendo vídeo, eu não sei porque que eu faço vídeo, eu também não sei porque que eu faço vídeo, porque eu sou burro, é ruim de me entender, mas eu já te dou já na prática, só para você engolir, mas para engolir você tem que ler, tá? Você não vai engolir o que eu falo, engole o que eu estou te passando e lê. Se você lendo, pronto, só você engolir, você vai entender perfeitamente. Versículo 17, sem dúvida as suas ações de graça podem ser belas. Olha só que interessante. Sem dúvida, as tuas ações de graças podem ser belas. Ações de graça quais são? A mesma do versículo 14, que ele está orando em espírito, ou seja, que ele está falando em línguas. Como nós terminamos ali no versículo 16, que diz, como dirá amém as tuas ações de graça aquele que ocupar o lugar do simples. Esse simples é aquele que não tinha o dom de interpretar, tá bom? No versículo 17, sem dúvida, as tuas ações de graças podem ser belas. Veja bem, para uma ação de graça, para uma oratória, tanto é que ele não estava orando de olho fechado, ajoelhado no chão, como muitos falam. Porque aqui diz ações de graça. Então ele está fazendo uma oratória, não orando de joelho no chão, de olho fechado, ele está fazendo uma oratória. Então quando diz, as tuas ações de graças podem ser belas. Olha só, ser belas. Eu vou te fazer uma pergunta. É bela isso que você fala de xalabalaia dentro da tua igreja? O que é belo nisso daí? Não, fala pra mim. E que graça, que ação de graça você traz para edificar a tua igreja aí, no caso, falando xalabalaia? Não onde você consegue me explicar sobre isso. Com que? Qual argumento você usa para me explicar que é bela, que realmente é belo o que você está fazendo, falando nessas línguas aí? É diferente da Escritura. É totalmente diferente da Escritura. Porque o que você entende aqui é que era bela a oração, a oratória, que no caso alguém fazia falando no idioma, porque era explicativo, né? Era inteligível, todo mundo entendia. 18. Aí Paulo fala, olha só, é a mesma língua. Li para você do versículo 14 ao 17, vou ler o 18, versículo 18, que diz, graças ao Altíssimo, que possui, veja bem, Paulo possui, ele tinha o dom de línguas superior a todos vós. O que é superioridade? Superior a todos vós. O que é superioridade? É aquele que ultrapassa, não é? É aquele que está acima. É ou não é superioridade? É isso ou não é? É óbvio, é claro que é. Então, ali diz que Paulo era superior, ou seja, ele falava mais línguas que todos aqueles que estavam lá. Veja bem que ele está ensinando, olha só, ele está ensinando numa carta que as pessoas, como tem que se portar, né, falando em línguas estranhas. Ali do versículo 1, do versículo 2, que começa, o versículo 1 é ainda referente ao capítulo 13. Se você ler o versículo 1 de capítulo 14, você vai entender que é referência ainda do capítulo 13, porque é uma carta, né? Mas infelizmente a Bíblia veio e fez as mudanças. No versículo 2 em diante, até aqui no versículo 17, ele está falando de uma língua só. Ele não mudou, como muitos, como o irmão Harry pensa que só o versículo 2 é diferente de Atos. Não tem diferença nenhuma. Então ele vem decorrendo aqui no capítulo 14 até o versículo 17, falando das línguas, dos idiomas. Então ele está ensinando, até o versículo 17, ele está ensinando aos de Coríntios, aqueles que tinham o dom de falar em outros idiomas, ele está ensinando como se portar diante a comunidade. No mesmo capítulo, no versículo 18, então ele diz, graças ao Altíssimo, que possuo, que falo mais línguas que todos vós. Veja, nota que é a mesma língua. Se Paulo está ensinando o dom dessas línguas, e aqui ele fala que tem mais línguas, que fala mais línguas que todos. Agora eu te pergunto, da sua igreja, qual é o irmão que fala mais línguas?
Não estou falando que fala mais, que um fala 10 minutos, o outro fala meia hora. Não, não desse mais eu estou falando. Estou falando de superioridade mesmo. Estou falando de quem fala mais línguas. Não só a mesma sílaba, xalabalaia, xalabalaia, xalabalaia. Não. Estou falando quem fala mais línguas. Tem que ser superior, tem que ser outras línguas. Como nós vimos. Línguas repartidas, línguas divididas, línguas diversas, noutras línguas, como está lá em Atos. Por isso que eu digo que é a mesma língua. Paulo está dizendo aqui, graças ao Criador, ao Altíssimo, ao Eterno, que possui o dom de línguas mais superior a todos vós, ou seja, falo mais língua que todos vocês. Tá vendo vocês aí de Coríntios? Eu estou ensinando vocês como se portar diante da comunidade, você que tem o dom de falar em línguas, porque eu, Paulo, falo mais língua que você. Agora, se é uma língua só xalabalá, eu não preciso saber mais línguas. Meu irmão, tá claro, tá muito claro. Entra no outro sentido da oração, né? Da oratória, ou seja, da carta que ele está escrevendo. Aqui diz no versículo 20, irmãos, não sejais criança quanto ao modo de julgar, na malícia sim, sede crianças, mas quanto ao julgamento, sede homens. Ele repete a lei, na lei está escrito, será por gente de língua estrangeira, é o mesmo idioma, língua estrangeira, nem vou falar mais sobre isso, porque eu já cansei de falar sobre língua estrangeira. Versículo 22, assim as línguas são sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, enquanto as profecias são sinal não para os infiéis, mas para os fiéis. Né? Você só fala em língua quando chega um infiel dentro da tua igreja parede? Não, você fala em línguas da torta à direita. Para quê? Você está edificando a quem? A quê? A nada e a ninguém. Isso eu tenho certeza. Outra colocação que Paulo faz aqui, do versículo 23 em diante, ele vem falando 23, no 24, no 25, 26, no 27, no 26 ele diz, em suma, quer dizer, irmãos, quando vos reunis, quem dentre vós tem um cântico, um ensinamento, uma revelação, um discurso em línguas, uma interpretação a fazer, que isso se faça do modo a edificar. Veja que Paulo diz, um discurso em línguas. Você sabe o que é discurso? Você sabe o que é um discurso? Você tem noção de que é um discurso? Você tem noção por que Paulo, no versículo 26 de 1 Coríntios 14, ele diz, um discurso em línguas, um discurso em idiomas. Você tem noção? Você que faz esses comentários aqui sobre línguas, né? E eu calmamente, pacificamente, eu estou ali respondendo, né? Com cautela, irmão, olha, procura ver, e você entra dizendo que eu tenho medo de te responder, mas medo do que, meu querido? Medo, qual o irmão que tem medo de responder sobre línguas estranhas? O irmão que saiu do sistema, que aprendeu. Qual é esse irmão que tem medo? Poxa vida, né? No versículo 27 diz, se há quem fala em línguas, não falem, senão 2 ou 3. Outra palhaçada dentro das igrejas, que ninguém respeita, né? Quando muito, e cada um por vez, e haja alguém que interprete. 28, se não houver intérprete, fiquem calados. Não, tem 100 pessoas dentro da igreja. Opa, 80 vão falar em línguas. Vai 30 pessoas para o monte, as 30 falam em línguas. É assim que Paulo mandou. Está ao contrário da Escritura ou não está? Você é a favor da Escritura ou a favor da sua fé? Então vai para a igreja sem Bíblia. Para que levar a Bíblia se você não acredita nela? Se você não lê o que está escrito nela, para quê? Mete o pé nisso. Você não usa mesmo. No versículo 30, assim, pois, irmãos, aspirai o dom de profetizar, porém não impeçais falar em línguas. Não impeças falar em idiomas, não. Se é um dom do Espírito que você está falando em outro idioma, olha que formosura, que beleza. Não desfaça esse dom. Não desfaça esse dom. Continua nesse dom. Mas ouve o que o Espírito está falando realmente, se é um dom de idiomas ou se é, ou melhor, né? Vê qual Espírito está falando com você. Se é o Espírito do Pai, do Eterno, do nosso Criador, né, do Altíssimo, ou se é esse Espírito vagabundo que está colocando na sua cabeça, que é o Espírito que está fazendo você falar em línguas.